A gente ainda continua falando de saúde. O assunto agora é glúten. Vamos tirar as nossas dúvidas com a nutricionista Camila Oliveira, que está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela presença novamente aqui no TVO Notícias, Camila. Obrigada. Uma boa noite para você, viu? Boa noite. Como que eu vou constatar se eu tenho alergia a glúten, insensibilidade, enfim? Qualquer pessoa pode tirar o glúten da dieta? Eu sempre falo assim que não é interessante você se autodiagnosticar, né? Que você tem, porque hoje em dia está na moda, né, uma dieta sem glúten, e muitas pessoas passam a fazer excluir essa proteína da alimentação, né, que o glúten é a proteína do trigo, né, presente no trigo. E como é que você diagnostica? Na verdade, você tem que observar os sintomas. Geralmente as pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten ou têm a doença celíaca, ela tem uma distensão abdominal, gases, ela vai ter obstipação, ou vai ter uma diarreia, né? O alimento ele começa a fermentar no organismo. Então, assim, primeiro ela deve sentir, ver se ela realmente tem e procurar um médico. Então, o glúten faz mal ou não faz? Quem está em casa assistindo, por exemplo, tem que tirar o glúten? É bom evitar ele da dieta, mesmo que não tenha sensibilidade? Não. Quem não tem problema com glúten, não tem o porquê tirar, né? Na verdade, eu sempre digo que é interessante você evitar alguns alimentos que contêm glúten, mas não pelo glúten em si. Porque são alimentos mais industrializados, alimentos que juntos são ricos em farinhas brancas, né? Que não é interessante porque você aumenta a insulina. Então, no caso de pessoas que têm diabetes, né? São ricos em geral, ricos em açúcares, mas não o glúten em si, né? Então não tem necessidade de você tirar o glúten se você não tem problema com glúten. A dieta do glúten não emagrece. Retirar o glúten da alimentação não vai fazer a pessoa emagrecer. Não. Aí a gente tem que se atentar. Se a pessoa retirar o glúten e começar a diminuir a ingesta calórica desses alimentos engordantes, né, que são os farináceos, os pães em gerais, os açúcares, ela vai emagrecer. E ela pode até mesmo pensar que foi com a retirada do glúten, mas não é com o glúten, é com os alimentos que tem o glúten. É importante ficar claro isso. Exatamente. Né, Camila? Agora, existe uma diferença entre sensibilidade, alergia ao glúten e a doença celíaca, que é grave, não é isso? Isso mesmo. Geralmente, a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Então, o seu corpo não conhece ele não reconhece aquela proteína e a sua mucosa intestinal age contra ela, né? Então, ele acaba agindo uma resposta inflamatória e acabando com a integridade das suas vilosidades intestinais, né? Então, isso é a doença celíaca, né? E é extremamente mal, realmente é sério, uma doença séria que deve ser tratada para evitar futuramente uma neoplasia, uma osteoporose, tá? Uma anemia, tá? Agora, uma sensibilidade ao glúten ou intolerância ao glúten é uma pessoa que acaba criando anticorpos para reagir contra aquela proteína de difícil degradação. Então, ela tolera, mas em quantidades pequenas, em quantidades menores. Então, a pessoa que vai no supermercado, por exemplo, aqui que ela deve ficar atenta? Sempre olhar o rótulo do alimento, né, Camila? Sempre. É obrigatório constar no alimento que ele contém ou não contém glúten, tá? E tem muitos alimentos que a gente acha que não contém glúten, porque o glúten é presente no centeio, na aveia, no trigo e na cevada, né? Mas alguns alimentos que parecem inocentes, por exemplo, um chocolate ou achocolatado, podem ter glúten. Uma sopa instantânea, o espessante pode ser o glúten. Então, a gente tem que ficar atenta quanto a isso. Então, pra gente finalizar, porque as perguntas são muitas, né, Camila? A dica qual que é a dica que você dá? A dica primeira coisa, não exclua uma alimentação da sua dieta sem realmente ter o diagnóstico de um médico, né? Não fazer o autodiagnóstico, então, a primeira dica. E se por acaso você vinha a sentir alguns problemas decorrentes da ingestão do glúten, se você começar a associar os seus sintomas com a ingestão do glúten, primeiro procure o médico e uma nutricionista para orientar melhor, para você não ficar com deficiência de algumas vitaminas e minerais, que no glúten tem, né? Vitaminas do complexo B, e para você não ficar com todos os nutrientes que você precisa e fazer a exclusão da maneira correta. Procurar a ajuda de um profissional sempre, Exatamente. né? Muito obrigada, viu, Camila, por tirar as nossas dúvidas aqui no TVO Notícias. Por nada. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí.